Gente, porque o Morning começa hoje com informações, já que o Fê adiantou aqui, sobre o transplante de coração realizado pelo apresentador Fausto Silva. Após a cirurgia, que durou cerca de 2h30, a atenção ficou concentrada para o acompanhamento da adaptação do órgão e também o controle de rejeição por parte dos médicos. Até o momento, o hospital ainda não divulgou um novo boletim médico, a gente está aqui aguardando, mas nas últimas horas, quem falou sobre toda essa situação foi o filho dele, João Guilherme. O Felipe Campos vai trazer detalhes para a gente do que disse o filho do Faustão, Fê. Pois é, olha só, o João Guilherme Silva, que é o filho do Faustão, com a Luciana Cardoso, repostou um vídeo rebatendo mensagens de que seu pai teria furado fila de transplante de órgão para a cirurgia do coração. E o conteúdo ainda leva o usuário a um post que explica alguns dos trâmites necessários para o transplante de órgão. Então, olha só, vamos acompanhar o trecho? Pode rodar. É esse que está na tela, né? Então, ou seja, se der para jogar realmente no nosso telão, acho que fica melhor, até porque... Isso, olha só. Ele respondendo ali, olha, seguimos em oração pela rápida recuperação do nosso querido Fausto, após a realização do transplante bem-sucedido. Informe-se antes de julgar. Aí o Pedro Carvalho, que também é um dos coordenadores aí, trabalha nessa campanha e nessa questão de transplante de órgão, ele colocou o seguinte: a inclusão do Faustão na lista de transplantes do SUS está gerando muitas dúvidas e comentários equivocados. Seguem algumas informações que eu posso dar após mais de 10 anos trabalhando diretamente nessa área. E o Brasil tem o maior sistema de transplante no mundo, todo no SUS, está dizendo. E o Ministério da Saúde informou também, pessoal, neste domingo, que entre os dias 19 e 26 de agosto foram realizados 11 transplantes de coração no país, 7 deles no estado de São Paulo. Ainda segundo a pasta, Faustão foi priorizado na fila de espera em razão de seu estado de saúde. Sobre essa fila, daqui a pouco a gente conversa com o Gustavo Ferreira, que vai explicar como tudo funciona após um doador ser encontrado. Então, daqui a pouquinho a gente vai explanar toda essa história e tentar entender como funciona essa questão do transplante, principalmente aqui no nosso país. Muito bem, gente. Olha, sobre o transplante do coração feito pelo apresentador Fausto Silva, a gente vai conversar agora com a Marise Gomes, direto dos Estados Unidos. Ela que é PhD em cirurgia cardiovascular. E a Marise vai explicar pra gente como é que funcionaria se o Faustão optasse por fazer o transplante aí nos Estados Unidos, doutora, porque muitos falaram em questão de 8 milhões aí de reais. Eu gostaria muito que a senhora pudesse explicar com clareza aqui pra gente. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. E se o Faustão optasse por fazer essa cirurgia aqui no país, nos Estados Unidos, ele poderia entrar não numa fila única, como é o caso no Brasil, mas numa fila selecionada, e poderia pagar sim pelo procedimento. Mas ao contrário do que dizem, o que pensam, isso não acontece assim automaticamente, não. Isso acontece, também tem uma fila, você também precisa ser verificado, você também precisa ser preparado para isso. Não é assim, coisa de muito menos do que uns 5 meses. Isso para a fila, vamos dizer, para a fila normal, pela fila dos pacientes que estão aguardando, que não é o caso do Faustão, que já se encontrava numa situação de internação hospitalar e com insuficiência cardíaca, com necessidade de medicação para manter pressão, principalmente, e já com insuficiência renal. Então, isso o levaria automaticamente, como aí no Brasil, a uma prioridade. Então, o paciente que está internado está necessitando de medicação para manutenção de pressão ou com complicações outras, de outros órgãos, isso sim o levaria também aqui à mesma situação de aceitação ou de ter o coração emergencialmente. Muito bem. Maninho, bom dia, doutora. Muito se especulou aqui no Brasil sobre essa questão, realmente, que sai mais ou menos em torno de $1.600.000, ou torno de 8 milhões de reais, um coração aí nos Estados Unidos. Mas também existe a burocracia do cidadão, de ser americano ou não, enfim, que a prioridade realmente sempre serão os americanos. Isso procede, doutora? Sim.
Procede. A prioridade é de quem está aqui, no sistema de saúde aqui. Mas há a possibilidade do estrangeiro também entrar nessa fila paralela, que seria essa fila que a gente pode, vamos dizer, comprar, pagar, né? Por isso. Na verdade, tudo é pago aqui, nada não é pago na medicina. Diferente daí que o transplante, ele fica nas mãos do SUS, né? O Sistema Único de Saúde. E aqui o preço é muito variável. Você falou de preço aí, é muito variável, mas certamente ele não custaria menos do que $1 milhão. Agora, Maninho, você tem dúvida? Eu queria ouvir a avaliação da doutora sobre o funcionamento do sistema de transplante aqui no Brasil, dado que ela é brasileira e tem essa experiência nos Estados Unidos. Como a senhora avalia? O nosso sistema é bom, doutora? É muito bom. Eu creio que o sistema de saúde, o nosso Sistema Único de Saúde, em tomar conta e ter uma única fila, é o sistema mais democrático, é o sistema aberto para todos e vai levar em consideração sempre e com certeza quem mais precisa. Então, quando a gente fala que é uma fila única, é uma fila única. É muito bem... desde sempre, ou enquanto estive no Brasil, isso sempre foi muito, muito criterioso, muito correto, sempre andou com critérios muito, né? Eu não posso dizer o contrário. Eu já estou 15 anos nos Estados Unidos, mas os 15 em que eu atuei no Brasil, eu posso garantir que todos os transplantes, não só o cardíaco, e que a gente observou e participou, vieram de uma fila única e de acordo, foram para pessoas que realmente precisaram, né? De acordo com a necessidade. Então, eu imagino que aí possam estar dizendo que ele passou na frente ou não passou na frente, poderia buscar de uma outra forma ou não, mas o fato é que ele teve uma situação emergencial, como qualquer outra pessoa poderia ter. Agora, eu não posso dizer em nome de ninguém, mas do sistema que eu conheço, do Sistema Único de Saúde, sempre tomou conta dessa fila do Sistema Nacional de Transplante muito bem. Porque, doutora, tem muita desinformação sendo propagada na internet em relação a isso, né? Pessoas que não fazem a menor ideia como é que é o funcionamento, gente dizendo que médicos teriam, talvez, facilitado essa entrada do Faustão na fila e acelerado todo esse processo. As pessoas nem sabem direito que o próprio Sistema Único de Saúde não é gerido por pessoas, né? Acho que a senhora até pode explicar melhor para a gente, né? É um sistema, né? Não tem pessoas que vão lá, entram, acessam, o negócio é digital, né? Exatamente, não está nas mãos de um ou de outro fazer essa escolha. Ele, como um estudo clínico internacional, multicêntrico, duplo cego, enfim, como esse sistema é feito, também um sistema que não envolve o coração de ninguém, ou a pessoa, né? Envolve realmente uma busca ativa e uma busca que se faz tecnologicamente, né? Então, não tem muito... Sim, você tem que colocar lá os dados do paciente e as necessidades vão ser avaliadas com uma inteligência artificial, ou seja, com um sistema também muito criterioso, muito cuidadoso e que não está nas mãos de uma pessoa ou duas pessoas, né? Existe uma fila e é um sistema nacional e para isso, obviamente... Eu não posso dizer se isso pode ser burlado ou não, obviamente que não, a princípio, como a gente fala em sistema de votação e tudo mais. A gente acredita que isso funcione exatamente como tem que ser, que tecnologicamente falando, ou seja, você põe os dados do paciente e isso vai se distribuindo na medida em que é necessário. Assim como também é muito importante esse sistema por conta da compatibilidade genética, sanguínea, que tem que ser compatível, né? Sem dúvida. Doutora Marise, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Morning Show desta segunda-feira. A doutora Marise, direto dos Estados Unidos, gentilmente aceitou nosso convite para fazer com que a gente entenda mais desse mundo tão importante da saúde. Obrigado, viu, doutora? Muito obrigada, eu que agradeço. Vale. Bom dia. Turma,